Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A inteligência artificial está transformando a vida social de diversas maneiras. E a forma de prestar a jurisdição, isto é, de fazer justiça, também não escapa aos seus impactos. Através de seus instrumentos, os juízes podem deixar de executar tarefas repetitivas, podem analisar grandes volumes de dados, pesquisar precedentes e, claro, se comunicar e comunicar suas informações com o público. As novas tecnologias, porém, trazem desafios técnicos jurídicos e também questões éticas que têm sido hoje muito debatidas. Para falar desse assunto, eu recebo hoje, pela segunda vez, tenho o prazer de receber aqui, o promotor de justiça Pedro Mourão, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Pedro é mestre em Direito, coordena a Escola de Direito da Amperge, foi secretário de Tecnologia da Informação do MPRJ e coordenou áreas e projetos em ciências de dados, geoprocessamento, legal design, uma série de assuntos. Pedro é professor na pós-graduação em Direito Digital no IBMEC, na Estácio, Verbo Jurídico, IERB, FEMPERJ, Academia de Forense Digital e Academia do Perito. Trabalha muito esse rapaz, né? É colaborador do anteprojeto de lei 4939 de 2020 sobre diretrizes do direito da tecnologia da informação e autor de obra jurídica que vai ser proximamente lançada. Vamos ficar atentos a isso. Pedro, muito obrigada por estar conosco hoje, nessa manhã. E eu vou começar a entrevista perguntando a você sobre algoritmos, né? Os algoritmos de inteligência artificial podem analisar dados históricos e tentar prever o resultado de casos futuros. Isso se chama análise preditiva, né? Você dá os parâmetros e a máquina, né, com o seu aprendizado aí, fundado na repetição, ela vai apresentar estratégias, enfim, possibilidades, cenários possíveis. Você acha que é possível utilizar isso para resolver questões jurídicas, para inferir soluções? Eu acho que é um caminho para a gente chegar nesse resultado, mas ele vai passar necessariamente, a meu ver, por um longo e profundo aprendizado dos operadores sobre o que é que está acontecendo do outro lado. Muito embora o que a gente chama hoje de inteligência artificial, que eu sempre faço questão de dizer que é um nome como a gente chama atum, é o mesmo nome para muitos peixes, então a gente chama muitas coisas de inteligência artificial. Nesse recorte, a gente está olhando mais diretamente para o que se chama hoje dos modelos generativos grandes de linguagem, que estão atualmente, né, no seu atual estado da arte, focados numa tecnologia que surgiu, podemos dar como marco 2017, com um paper chamado All You Need Is Attention, né, que é a base da tecnologia Transformers. Ou seja, há uma grande dominância estatística, onde o grande projeto do modelo e do sistema, que são coisas diferentes, mas quando a gente usa é um sistema de inteligência artificial, no sentido de prever a próxima palavra, né? Prever o próximo token, que é a representação lógico-matemática da palavra. Então, isso gera algumas consequências inevitáveis dentro desse recorte. Ou seja, o modelo é muito dependente daquilo que lhe foi, vamos dizer, alimentado enquanto objetos de exemplos antecedentes, através dos quais ele pode generalizar para aplicar as mesmas lógicas a novas situações. Vejam, embora as situações sejam novas, as lógicas não são novas, né? São inferências computacionais que são determinísticas, probabilísticas e são lógico-estatísticas, muito diferentes das inferências humanas jurídicas, que são raciocínios profundamente indutivos, abdutivos e dedutivos, mas profundamente abdutivos na busca da melhor explicação e que vão demandar daquilo que os modelos
especificamente os modelos LLMs hoje, quaisquer que sejam aí os provedores, têm grandes dificuldades de entregar. Como, por exemplo, análise contextual ampla, composicionalidade, que é uma das grandes bases do raciocínio jurídico, ou seja, a capacidade que o ser humano tem de realmente criar conhecimento novo a partir de regras, a partir de símbolos, a partir de valores, que são elementos hoje muito limitados nesse recorte de tecnologia que são os modelos generativos grandes de linguagem. Então, feito esse prolegômeno aqui, não é? O meu ponto é, primeiro, é uma grande ferramenta, a automação como um todo sempre foi, claro, uma grande ferramenta, a automação de linguagem é uma grande ferramenta, mas quando a gente vai usar isso dentro de um sistema de justiça massivamente sobrecarregado, com seus operadores altamente desafiados na gestão da demanda, a gente tem que considerar dois grandes vetores de risco, na minha opinião, para quando a gente pega grandes volumes de dados do passado e tenta fazer predições de soluções jurídicas. Porque a gente vai esbarrar nessas barreiras de raciocínio. Sem querer me aprofundar muito aqui, até porque tenho limitações também em relação a isso, mas o campo da IA é muito recente, não é? A gente... Falando, então, de 8 anos, isso é nada, né? É nada e 8 anos, você observou muito bem, do paper, né? Assim, da colocação da ideia acadêmica. Em 2020, a gente começou a ver alguma coisa. 2022 foi o grande ano do ChatGPT, então é uma velocidade estonteante, né? Então, em 24 e nessa velocidade, né, que já desafia a famosa lei de Moore, não é? A lei de Moore, para quem não sabe, é aquela prevista pelo fundador da Intel, em 1950, onde ele olhou para o seu parque fabril e identificou, simplificando, que a cada 18 meses ele conseguia dobrar a quantidade de transistores que eram integrados dentro de um microchip, ou seja, isso multiplicava, né, a capacidade de processamento. A IA rompeu essa lei. É claro que é fácil olhar para isso num espaço de 5 anos, né? Em 20 saberíamos se essa lei foi rompida, mas essa velocidade está nos atormentando, né? Pela angústia que ela provoca. Mas nesse cenário, exatamente no ano passado, e já nesse primeiro trimestre de 2025, muitos estudos foram produzidos justamente questionando a capacidade de raciocínio dos modelos grandes de linguagem, os modelos generativos baseados na tecnologia Next-Talk Prediction, que é a tecnologia Transformers. Pela simples razão de que, quando submetidos à necessidade de análises que vão extrapolar os exemplos, as analogias possíveis contidas nos dados que foram alimentados, aqui entre aspas, eles falham muito em áreas que, por exemplo, seres humanos são muito bons. Pois é, o nosso material no direito é a palavra, né? Você diz que a palavra é representada por um token, né? Então aí a gente já tem uma barreira. Como é que nós vamos lidar com palavras que têm vários significados e que podem assumir também sentidos completamente diversos conforme o contexto que você está analisando isso? Que é a grande dificuldade do operador do direito, né? A gente não tem como generalizar muitas vezes situações que, embora sejam repetitivas, cada uma vai estar informada por circunstâncias diferentes, né? A máquina pode fazer isso? Exatamente, isso refere à deficiência de visão composicional da máquina. Quando você submete um ser humano a analogias de zero exemplo, por hipótese, né? A ABC preveja a próxima letra. Muito fácil para nós, né? Mas agora eu não quero ABC, eu quero KLMNO, preveja a próxima letra. A gente não precisa ter tido esse exemplo antes no nosso arcabouço de informações armazenadas no cérebro para inferir racionalmente a próxima solução. Num modelo computacional de generação de linguagem, os grandes modelos principalmente, isso pode ser um problema. E eu faço a seguinte analogia em relação ao direito. Ora, se LLMs são muito ruins em raciocínios onde não houve exemplos antecedentes claros dentro da base de conhecimento, vamos chamar assim, quando a gente traz a inferência jurídica para o campo da máquina, a coisa parece que se encaminha para uma repetição do que já aconteceu. Enquanto, sem poder deixar de lembrar o saudoso Roberto Lira, que dizia que o direito é enquanto vai sendo, a gente acaba criando um direito que é só enquanto foi.
E nunca mais será enquanto vai sendo. Sim, não haveria uma evolução do pensamento, uma vez que a gente estaria sempre preso a situações anteriores, é isso? Perfeito. E aí diria-se, não, mas espera aí, sempre haverá um humano para fazer uma revisão e esse humano poderá identificar essa falta de evolução dentro do raciocínio da máquina e consertar. E aí eu faço a comparação com o que eu falei logo no começo. Imagina quando estamos diante de uma demanda de milhares de sentenças, por exemplo, que devam ser produzidas, ou centenas de ações civis públicas que devam ser deduzidas também, e aí vem à tona o bom e velho viés de máquina, já identificado em diversos artigos acadêmicos, onde o ser humano tende a confiar na automação se ela parece correta, se ela parece assertiva. E se tem uma coisa que a LLM sabem fazer muito bem, é parecer certos, né? O melhor exemplo disso são as jurisprudências inventadas que chegam aos tribunais. Vamos falar sobre isso. E uma coisa que me chamou a atenção nos últimos dias, pelo menos eu só percebi, pode ser que aconteça há mais tempo, mas eu só percebi nos últimos dias, o Superior Tribunal de Justiça, na sua pesquisa de jurisprudência, quando você abre o inteiro teor da decisão, né, porque vem o resumo que está na ementa, mas há uma possibilidade de consulta do inteiro teor do acórdão, né, que é a íntegra da decisão. Imediatamente abre uma janela ao lado do Gemini, né, que é da Google. Sim. Com o resumo dessa decisão. E aí eu achei curioso, que eu estava justamente pesquisando para levar o material para os meus alunos, e eu fui ler o resumo, e o resumo era absolutamente incompreensível. Então eu levei isso para a sala de aula para mostrar para eles que, assim, o quanto é difícil para a máquina extrair daquele texto, né, o que é realmente importante e fazer uma narrativa que faça sentido. Você acha que esse uso, né, então falando agora, falamos de predição, mas da forma de lidar com grande massa de dados, né, e fazer disso alguma coisa resumida ou mais palatável, que é o que, né, a aplicação que eu acho que nós todos queremos, né, sonhamos, resume aí o livro para mim. Isso é possível? Olha, as tecnologias estão caminhando bastante para que essas potências se realizem. Eu gosto muito desse exemplo que você colocou, principalmente que você fez um teste de campo. Pois né? Fiz um teste de laboratório. Você desconfiou, né, da máquina, isso é sempre muito importante. E é aquilo que eu sempre respondo quando me perguntam, olha, o que eu preciso para aprender IA? Eu digo, olha, a primeira coisa que você precisa é entender o que está acontecendo do outro lado. Esse exemplo que você também colocou, ele reflete o seguinte cenário, olha, a ferramenta em específico, né, ela tem o que se chama de limite de janela de contexto. Então, por exemplo, eu tenho avançado nas minhas pesquisas em programação, naturalmente, para conseguir entender como é que a gente cria agentes, por exemplo. A gente vive hoje a era agêntica da IA, né? Então podemos usar esses grandes modelos como motores. E para fazer uma comparação e identificar o problema, eu vou contar uma experiência pessoal minha. Então, eu venho desenvolvendo alguns testes de assistente de IA, desenvolvo em Python, e é interessante notar que grande parte dessa programação exige linguagem natural, porque tem um prompt de máquina que está dentro do código. E quando eu gerei uma interface e comecei a trazer, né, esses modelos, e a gente traz eles por que se chama de API, né, Application Protocol Interface, que é só uma tecnologia que permite conectar mais diretamente, né, ao serviço, eu encontrei uma limitação. Isso veio do aprendizado, né? Embora para quem seja da ciência da computação seja um pouco mais óbvio. Mas, por exemplo, alguns modelos, eles têm uma grande janela de contexto de processamento, né? Por exemplo, o último modelo da OpenAI, o 4.1, ChatGPT 4.1, ficou disponível tem poucas semanas, né? A gente vive nessa loucura de novidades a cada semana. Sempre correndo atrás delas, sempre com atraso. Sempre, né? Essa angústia é complexa. E eu falei, vou usar esse modelo porque ele tem 1 milhão, um pouco mais, de tokens de janela de contexto. Eu posso processar, né, na camada de processamento do modelo 1 milhão de tokens. Então, isso representa muitos aspectos semânticos. Mas eu só consigo mandar
para o modelo, muito menos do que isso, e eu só consigo trazer de volta muito menos do que isso. Então, eu tenho um limite de 32 mil tokens aproximadamente, né, que vão limitar essa interação com o modelo, e isso é um limite que o provedor me impõe por uma questão do seu modelo econômico. Então, eu percebi, por exemplo, quando eu tinha grandes volumes de documentos, né, que é mais ou menos a hipótese colocada, que eu tinha que fazer uma grande seleção do que eu ia mandar. Ou seja, eu tinha que fazer o que se chama de chunking, né, de pedaçamento, né, de recortes daquele texto, e eu tinha que fazer uma grande estratégia de quais recortes eu ia recuperar desse documento, como eles iam compor, né, esse meu limite que eu posso enviar, para que eu pudesse maximizar a melhor resposta. Então, a contribuição humana aí é indispensável. Você tem que fazer uma seleção prévia para que a máquina trabalhe em cima disso. É isso? Perfeitamente. A contribuição humana é gerar a arquitetura que vai gerar a melhor potencialidade de resposta. Mas o que ficou claro, e isso é o mais simples e o mais interessante, é que eu não conseguia mandar tudo que eu queria. Então, se eu quisesse resumir, por exemplo, um documento de 100 páginas, eu não conseguia mandar as 100 páginas. Entendi. Não é? Eu mandava uma fração daquilo, e o resumo era produto dessa fração. Então, são análises semânticas sobre análises semânticas que vão chegando a janelas de contexto possíveis, e eu tenho um recorte de retorno que, se eu não sei que ele existe, eu posso acreditar que aquele resumo é bom. Sim. Esse é o viés de máquina. No caso dos meus alunos, desse exemplo que eu dei, o acórdão faltou dizer isso. Tinha 66 páginas. As decisões judiciais, principalmente dos tribunais superiores, tendem a ser muito longas, o que leva a um natural desânimo. Eu também tenho preguiça de ler 66 páginas. Então, a minha indagação é, como é que ele extrai daquele material, não é, uma conclusão e um resumo? Ele vai nas palavras-chave, né? Provavelmente ele vai ter esses marcadores. Isso é estabelecido pela máquina arbitrariamente? Me parece que sim, né? É por aí. Especificamente falando do Next Token Prediction, né? O que existe é sempre uma comparação do que existe antecedentemente, na base de conhecimento, há toda uma relação de probabilidade de recorrência desses tokens com base em como eles já aconteceram antes. Então, isso gera marcadores, vamos dizer assim, isso gera caminhos de inferência que vão ser reproduzidos à sequência. Ou seja, conforme aconteceu antes, eu vou calcular a maior probabilidade do que deve acontecer depois. Entendi. Então, é uma inferência semântica, ou seja, por aproximação semântica, e por aproximação probabilística. Então, considerando tudo que eu sei, o que será que deve vir depois da palavra carro? Sim. Não é? E isso acontece muito por aproximação em espaços vetoriais, é como se chama, porque as palavras, quando um LLM específico, que é do que a gente está falando, elas são aprendidas, entre aspas, pelo modelo, o que se aprende, na verdade, é a relação de proximidade entre essas palavras, né? Homem e mulher estão próximos, mas carro e constituição estão separados. Para que elas se conectem, é necessário muito contexto fornecido para que se possa gerar a inferência probabilística. Seres humanos são muito bons em fazer isso sem este contexto, não é? Por isso que, a meu ver, o conhecimento novo vem da mente humana, né? Da cognição e do raciocínio biológico, vamos dizer assim. Então, aí voltando para o teu exemplo, acho que é importante dizer o seguinte, o limitador não foi a tecnologia, o limitador foi a ferramenta em específico. Claro, entendi. Mas isso também me leva a uma segunda indagação, quer dizer, nós estamos falando aqui, somos detratores, né, da inteligência artificial até agora, né, tentando mostrar, estou fazendo graça, mas na verdade estamos querendo mostrar que, se eu entendi a tua opinião, é de que esses mecanismos serão sempre auxiliares do trabalho humano, é isso? A jurisdição vai continuar sendo um trabalho de homens para homens, é isso? No atual estado da arte, vamos dizer assim, pelo menos... Ou melhor, de seres humanos para seres humanos. Não vamos dizer que eu sou machista. Não, ficou perfeito. No atual estado da arte, né, pelo menos naquilo que está transparente para nós do direito, e mesmo para mim que estou com um pezinho lá na ciência da computação há muitos anos, mas a minha formação base é a jurídica, né, eu acho que a gente precisa caminhar com muito cuidado, porque o risco é muito real da automação, pela sua aparência de assertividade, ocupar um espaço em que há muita pressão por produtividade. Esse me parece o risco real atual.
Quem disser que sabe do futuro está mentindo, né? Claro. Mas eu sou otimista em relação a esses caminhos. Esses próprios estudos que trouxeram esses grandes riscos da inferência computacional e que eu passei a comparar com a inferência jurídica, eles também trazem caminhos que já estão sendo buscados, né? Redes híbridas, por exemplo, que não são apenas probabilístico-estatísticas, mas também vão trabalhar com simbologias, né? Redes neurosimbólicas, introdução de regras, introdução de símbolos valorativos dentro do modelo, vão auxiliar muito nesse processo. Então, é como eu venho propondo para a academia num projeto de pesquisa que eu tenho sugerido, tentado trabalhar. Se nós do direito não pararmos para dizer para a ciência da computação o que é uma inferência computacional possível para o direito, que aí sim possa servir como ferramenta, não é? Que minimize esse risco do viés de máquina do operador jurídico, a gente está meio que a reboque, né? A gente está à toa desse processo. E esse talvez seja o grande risco, ficar à toa desse processo e simplesmente consumir ferramentas que não estão sendo pensadas, a meu ver, especificamente para o direito, porque vai caber o direito de dizer, olha, a inferência que me agrada, talvez não seja a melhor palavra, mas a inferência que se adequa ao meu propósito enquanto direito, né? Não vamos jamais querer entrar aqui no que é o direito ou o que ele faz, mas a gente vai precisar dizer isso, né? A partir da nossa academia e não simplesmente aproveitar os modelos globais, né? que vão aproveitar padrões de resultados e maximizar o que puderem, né? O nosso recorte é muito específico. Então, eu sou otimista nesse sentido e acho que muita gente já começa a pensar nisso hoje em dia. Mas, de qualquer maneira, é um mecanismo auxiliar, né? Nós estamos concordando sobre isso. E uma questão que me parece também representa um risco e é central, né, na questão da ciência jurídica, né, dessa troca que a gente vai fazendo, né, com a tecnologia, é a falta de transparência, né? Porque nessas respostas, aí falando da IA generativa, as fontes são sempre omitidas, né? Você não tem links ou, enfim, qualquer referência que mostre para o usuário da onde a máquina está tirando aquela informação. E isso torna, né, a possibilidade de controlar se é fidedigna, se é adequada, quase nula. Está correto isso? Está correto quando a gente olha para um uso da ferramenta a fim de produzir, por exemplo, uma decisão ou um relatório. Exato. Isso mesmo que eu estou pensando. Porque qual é a fonte do relatório? Obviamente, o processo, né? Mas se eu tiver que voltar ao processo para entender qual seria o relatório correto, comparar com o relatório produzido pela máquina, eu faria logo... Eu trabalho, com certeza, mas a possibilidade de checar só vai existir se essas referências estiverem dadas, né, no momento em que a pessoa recebe o resultado daquilo que ela pediu. Algumas abordagens hoje já superam um pouco esse problema. Por exemplo, as ferramentas de pesquisa profunda, né, o Deep Research da OpenAI, por exemplo, você já tem ali uma tecnologia, vamos chamar assim, que vai te trazer um relatório profundo com uma quantidade de fontes referenciadas e uma correlação mais objetiva entre fonte e texto. Mas eu estou falando de relatórios de pesquisa. Pesquise sobre a inteligência artificial no Brasil. Então, se você utilizar, por exemplo, uma ferramenta paga da IA, hoje da OpenAI, ela vai fazer uma grande pesquisa web e vai te trazer, a partir de muitos documentos identificados e com link, de onde ela tirou aquilo ali. Agora, quando você passa para pedir à máquina, vamos dizer assim, que ela gere uma decisão, né, aí é muito mais complexo. Por exemplo, nos meus projetos... que para mim são altamente complexos porque eu venho do direito, né? Talvez para a ciência da computação, talvez não, com certeza sejam bem mais simples, mas eu tenho trabalhado muito com o que se chama de RAG, né? Recuperação generativa aumentada, onde a gente trabalha com uma grande curadoria de base, localmente hospedada, roda modelos localmente para extrair informação dessa base, você controla esse processo de extração com muito mais profundidade e gera resultados onde você consegue realmente granularizar muito mais essa correlação, não é? Fonte
texto, fonte, texto. Mas ainda assim eu estou falando de um esforço humano absolutamente grande, né? Então, eu vejo que a gente não tem ainda muito como caminhar e talvez isso nunca seja desejável, né, para que realmente um robô possa decidir. Porque a tensão entre as linguagens, e talvez este seja o maior ponto, não se encontra ainda de maneira nenhuma harmonizada, né? Se a gente voltar para a filosofia do direito todo e como é que a teoria da linguagem, né, se afirma dentro do processo de conhecimento, né, interpretar é conhecer, né, já dizia Gadamer, e compara como as inferências computacionais, né, lógico-estatísticas hoje ocorrem, eu pessoalmente cheguei à conclusão de incompatibilidade. Sim, eu não quero que um robô decida, né, um caso meu submetido à apreciação da justiça. E você tocou num ponto que me parece também muito importante, essa linguagem, né? Que você diz, se eu fosse da ciência da computação, talvez eu entendesse melhor. O operador do direito, em geral, não estou nem falando a questão etária, né? Que também é grave, mas o operador do direito é avesso, né, a essas questões tecnológicas e, às vezes, não tem, de fato, cabedal para entender o que o técnico está falando. Como é que vai se dar essa conversa? Há diálogo possível? Eu não poderia deixar de dizer que sim, não é? Eu venho já há muitos anos de uma incursão, né, no que eu fico chamando de simbiose jurídico-tecnológica, onde o direito não existe mais sem a tecnologia, não olhando para departamentos ou ferramentas, mas olhando para a linguagem. Quando a gente olha hoje para tipos penais, como os da 14155, né, que reformaram depois da 12137, a gente vê expressões que antes eram puramente do campo da ciência da computação, que hoje estão na lei. Sim, isso é verdade. Se a gente olha hoje para a maneira como a gente assina documentos, a gente assina documentos de uma maneira absolutamente tecnológica, né, usando criptografia assimétrica de chaves públicas e privadas, como na regulamentação da ICP Brasil. Então, a gente tem leis hoje que, se você olhar com cuidado, muito parecem um manual de ciência da computação, não é? Então, essa simbiose me parece que está instituída. E aí eu chego à conclusão de que não tem muito jeito, a gente tem que avançar. A tecnofobia, que você colocou muito bem, é uma realidade, não é? A gente tem uma memória de quando a tecnologia veio para nós no passado, né? Ela trouxe complexidade, ela introduziu ao lado de soluções problemas, né? Toda solução cria um problema novo. Então a gente criou esse medo, e lá vem um sistema novo, né? Lá vem algo complexo para eu fazer. Eu acho que isso não vai desaparecer, porque está mais no plano ferramental. Ferramentas novas são desafiadoras, o setor público ele é mais lento que o setor privado, naturalmente, então a gente tende a ter sempre dificuldades com isso. Agora, o problema da linguagem, da gente compreender, por exemplo, dentro do princípio da taxatividade, né, como interpretar a hermenêutica de uma expressão tecnológica dentro de um tipo penal, ou mesmo expressões que estão dentro do artigo 5º do Marco Civil da Internet, do 12965, né? Lá está escrito IP, endereço IP, Internet Protocol, que é um conceito que está regulamentado em normas técnicas, né? Principalmente nos Requests for Comments e nas normas NIST, enquanto frameworks de operação. Então, isso tudo já se misturou. Eu vejo muita gente, fiz curso de programação com muitos colegas advogados, não havia nenhum promotor ainda, mas o direito está estudando a ciência da computação, né? A tokenização imobiliária hoje é uma grande vertente no Brasil. Os advogados estão aprendendo a programar, por exemplo, em Solidity, que é a linguagem da blockchain Ethereum, para criar contratos inteligentes que façam essas relações. Então, eu acho inevitável. Não teremos como avançar sem que tenhamos, como costumo dizer, um conhecimento da ciência da computação na extensão necessária e na profundidade adequada. Sim, eu que sou assumidamente tecnofóbica, devo te dizer que a minha preocupação não é tanto do direito em relação à tecnologia, porque inevitavelmente nós temos que absorver essas expressões, esse mundo, é a realidade como ela é, não tem julgamento nisso. A minha preocupação é em sentido contrário. Será que os técnicos vão entender as nossas necessidades? E aí eu acho que é alguma coisa que transcende a necessidade do setor público, né? Que a gente está focando mais no sistema de justiça desse lado do balcão. Mas os advogados também. Será que os técnicos vão entender o que eles podem nos fornecer? Porque se nós temos que aprender o que significa IP, eles também têm que entender o que significa boa-fé, por exemplo, né?
E aí, como é que é essa conversa? Conversa de surdos ou a gente vai chegar a um ponto comum? Você está coberta de razão. Há alguns anos, eu tenho muito contato com a comunidade de forense digital, por exemplo, onde a gente tem uma discussão. Eu dou aula para os peritos, eu não dou aula de perícia para peritos, obviamente, né? Eu dou aula de direito e eu começo as aulas para os peritos forenses digitais sempre fazendo uma pergunta que é marcante. Eu pergunto, o que é que vocês fazem? E eles me respondem sempre, eu faço laudos. O outro me diz, eu faço perícias. O outro, eu pesquiso coisas. Eu falo, não, vocês estão todos errados, vocês produzem prova. Então, vocês têm que saber o que é prova para começar a trabalhar. Nos últimos 5 anos, né, e aí já vão seminários, cursos, aulas, isso evoluiu muito. A procura do setor técnico pelo entendimento da linguagem jurídica, até para que ele possa entender dentro de um laudo, e interpretar normas técnicas, né? A gente fala muito sobre isso. Muitas vezes se pensa que normas técnicas são coisas objetivas, né? Que não demandam de hermenêutica. E quando você vai ler, por exemplo, a ISO/IEC 27042, você encontra termos lá como suficiência, razoabilidade, completude, que são expressões ambíguas, né, que devem ser interpretadas no caso concreto para você entender se de fato aquilo está presente. Então também tem hermenêutica na norma técnica e quando a gente traz isso para o direito, ela se torna jurídico-hermenêutica, não é? Então, sem dúvida, os técnicos, vamos generalizar assim, eles têm que aprender a linguagem do direito, muitos já estão aprendendo e eu acho que hoje a gente está numa fase interessante e muito perigosa, não é? Eu fiz alguns cometimentos aqui na área de ciência da computação. Eu sou do direito. Quando eu escuto ou participo de eventos em que outros colegas, e aí dentro desse coleguismo geral tecnológico-jurídico, né, mas que são técnicos, começam a falar do direito, porque eu tenho vários ex-alunos, inclusive, grandes amigos hoje, que se formaram, fizeram um bacharelado em direito, né? E eu fico pensando, se eu sei que uma das coisas mais perigosas é alguém que acabou de se formar, provavelmente eu também estou correndo esse risco, né? Cheio de certezas, né? Exato. Mas a gente vive no direito, isso é gritante, né? A era da incerteza total. Tá? Exatamente. Então, lidar com isso é complicado. Mas esses instrumentos estão aí, né, Pedro? E já estão sendo utilizados. Então, eu queria trazer para a conversa pelo menos 2, né, que são os mais conhecidos, mais pop, né, que é do CNJ, o Sinapse, e aqui do nosso Tribunal do Rio de Janeiro, o Assis. O que essas ferramentas já estão proporcionando aos operadores do direito, ao judiciário, enfim, e nós, Ministério Público, também? Bom, eu já usei o Sinapse, tenho um pouco mais de visão. Explica um pouco o que são e o que eles fazem. Perfeito. Né? O Assis é um projeto muito recente do Tribunal de Justiça. Eu nunca usei. Tudo que eu sei me foi dito, ou eu olhei algumas fontes técnicas, né, que foram disponibilizadas, alguma documentação. Ele vou chamar de uma instância de um motor, de um sistema de inteligência artificial que foi parametrizado, vou falar aqui de maneira bem superficial, até pela minha limitação, mas que ele tem como objetivo dar celeridade no trabalho do magistrado. Identificou-se, na minha opinião, muito corretamente, que um dos grandes vetores de dificuldade na celeridade é a elaboração de relatórios, porque exige uma análise mecânica, detalhada, profunda, de autos volumosos. Você automatizar isso de alguma maneira com supervisão humana é uma ideia excelente, na minha opinião. E a própria tecnologia, desculpa de interromper, também contribui para esse crescimento de volume, né? Porque quando as pessoas tinham que redigir petições do início ao fim, elas eram muito menores do que são hoje, né? Porque você vai no corta e cola, então tem um material imenso e às vezes completamente inútil dentro do processo, não é verdade? A prolixidade é uma característica de modelos grandes e generativos de linguagem. Porque isso o que eles não fazem contribui para a compreensão, não? Não, de modo algum. Aí você tem um ponto muito interessante que eu fico até tendente a abordar primeiro, mas eu vou me ater à pergunta, porque ele é muito legal. Mas vamos aqui enfrentar, né? Então, o Assis me parece que tem um longo caminho pela frente. Acho muito importante enquanto vetor de experimentação controlado, porque é um projeto institucional. Isso é legal, que a gente tem essa visão que é de comunidade. Nós estamos usando aqui, vamos tentar entender como a gente faz isso melhor, não é? Então, acho uma iniciativa bem interessante que tem esses vieses, né, de celeridade na elaboração de relatórios,
Mas eu trago para essa visão, de maneira abstrata, todo esse risco de decisão que a gente trabalhou aqui. E eu, enquanto jurisdicionado, tá? Tenho medo de ser objeto de vieses de máquina, ou seja, a produtividade aumentou muito, tem muita sentença saindo, todas elas parecem muito boas, mas quando você vai olhar para o caso concreto e para os seus detalhes valorativos, a gente começa a ter um risco potencial de injustiça, né, por aquele fator que a gente comentou aqui. Né? Vamos estar repetindo o passado e não gerando conhecimento novo, e gerar conhecimento novo é o que o direito faz. Não é? A legislação vem depois, primeiro vem a jurisprudência, primeiro vem a criação jurídica das soluções para as situações sociais, depois a lei consegue positivar, né, em geral com atraso. Então, inevitável, né? Esses riscos estão presentes. Eu acho uma boa iniciativa, provavelmente o Ministério Público do Rio também vai em breve trilhar algum caminho nesse sentido. Já o Sinapse é parte da PDPJ, Plataforma Digital do Poder Judiciário, um projeto mais longevo, né, capitaneado pelo CNJ. Nacional, né, de âmbito nacional. Uhum. Brilhantes pessoas trabalham e trabalharam nesse projeto. O Sinapse, em específico, é um grande motor de análise de vínculo. A gente tem muita experiência com esse tipo de ferramenta, né? Na época que a gente trabalhou no MP Mapas, a gente trabalhou muito com esse tipo de inferência, dá para chamar isso de inferência, de correlação de pontos, né, através de identificação de entidades, ou seja, CPFs, endereços, saldos bancários, contas, como é que isso tudo pode se relacionar utilizando tecnologia de grafos, né, grafo com pH, onde você consegue trabalhar com entidades e relacionamentos, né, nós e conexões, revelando tendências que são muito importantes para o direito. Esse tipo de ferramenta, ao lado justamente da necessidade que a gente tem de trabalhar o volume de informação, né, que o sistema de justiça recebe. Nós somos um grande hub de informação, mas a gente não consegue trabalhar muito isso, né? Muitas vezes eu vejo aí nos nossos grupos de zap um colega mandando pro outro: olha, tá aqui na minha vara criminal, na audiência, um réu que está sendo procurado aí na sua. Né? A gente faz isso ainda mecanicamente, digo, né, naturalisticamente, né? Enquanto que esses vetores são muito úteis para a gente automatizar, com um risco muito menor e com um ganho imediato muito maior. Então, eu gosto muito dos dois projetos, gosto mais do Sinapse pela potência e resultados que ele já produziu, e estou acompanhando o Assis com muito entusiasmo. Acho que tem um bom caminho para ser seguido ali, mas eu tenho essas reticências, né? Eu tenho esses, vamos dizer, são medos mesmos, né? Em relação à sedução da celeridade e da aparência de assertividade. Agora, falando um pouco, para a gente amarrar a nossa conversa, sobre regulação. Você, como eu disse na apresentação, colabora aí na elaboração de anteprojetos de lei, né, sobre direito da tecnologia da informação. Claro, essas novas normas vão se integrar no ordenamento jurídico que já existe, né? Então, a gente vai ter que cuidar aí dessa harmonização também. Há poucos dias, vou trazer um outro exemplo que eu vivenciei, há poucos dias circulou nas redes sociais um vídeo de uma audiência em que, entre aspas, o advogado que fazia sustentação oral, na verdade era só um vídeo, não havia uma pessoa por trás disso. Quer dizer, eu assisti isso, um corte de Instagram, mas era o vídeo do vídeo, né? E o que me chamou a atenção, quer dizer, o fato em si não me surpreende, porque se a gente tivesse realmente a possibilidade de fazer isso em muitas situações da vida, né, seria ótimo. Só que na audiência, era uma sessão de julgamento num tribunal, não me lembro de que estado, um dos desembargadores protestou, disse que, né, porque eles perceberam que era uma gravação, que não havia um ser humano ali falando para eles, né, era por videoconferência, e isso não, só foi notado quando eles fizeram perguntas. E o desembargador, então, protestou e tal, mas o julgamento prosseguiu. Isso que me impressionou. Então, minha pergunta para você você não acha que o processo civil também, processo penal, enfim, vai ter que se adaptar a esses maus usos da tecnologia? Num caso como esse, não seria uma solução a nulidade, né, ou suspensão do julgamento? Eu não sei, eu fiquei muito perplexa. Qual é a sua opinião? Bom, eu assisti também, né, como quase todos, e também fiquei assustadíssimo com aquilo, principalmente porque prosseguiu até o final. Exato. E mesmo no momento em que um dos desembargadores protestou, até muito educadamente, né, até bem comedidamente, o advogado, com todo respeito a ele, só disse o seguinte: olha, 30 segundos, né, vamos até o final.
muito convicto ali do ato que estava, teoricamente, praticando. Então, em fraude, né? Verdadeira fraude, porque a pessoa não estava ali presente. Ele gravou antecipadamente e colocou, então não precisava do julgamento. A impressão que eu tenho, estou deduzindo isso, é que ele provavelmente gerou uma resposta em algum modelo generativo e pediu para ser lido em voz alta, que é uma funcionalidade, por exemplo, o ChatGPT tem, outros modelos também têm. Então, pelo menos no corte que eu vi, ele estava presente, mas não se manifestou, né? Ele deu play numa resposta, e a resposta, então, veio da máquina. Não, e com câmera fechada. Isso também é uma coisa que me surpreendeu. Como é que os julgadores aceitam que num julgamento por videoconferência o advogado não apareça? Realmente grave. Eu interpreto aquela situação, primeiro vou concordar com você, é um não ato. Não houve sustentação. Não é nem caso de nulidade, né? É de inexistência do ato. O ato não existiu porque se é sustentação oral, pessoal exige, pessoa humana, obviamente. Então, nesse sentido, está claro. Mas acho que o fenômeno que a gente tem que interpretar ali é a convicção do profissional jurídico, que, na minha opinião, assim, pelo pouquíssimo que eu sei do caso, agiu de boa fé. Equivocadamente, a meu ver, né? Mas acho que ele não teve a intenção de trabalhar ali com má fé ou malícia. É realmente acreditar naquela solução, né? Ele deve ter olhado aqui, faço absolutamente uma dedução livre, né? Ele deve ter olhado para aquela resposta e dito, olha, essa resposta está ótima, né? Está tão boa que eu não vou nem dizer, né? Eu vou dizer para a própria máquina falar a resposta, porque a resposta está perfeita, né? Então, quer dizer, é o viés de máquina, é acreditar que a máquina vai fazer um trabalho melhor do que você, né? Talvez até além do seu entendimento, né? Você leu a resposta e tá boa demais que eu nem entendi, vou deixar ela falar, né? Estou fazendo aqui ilações, né? Então, é muito perigosa essa relação que a gente está tendo de utilitarismo com a inteligência artificial. E de desumanização, né? Que é o mais impressionante nesse caso. Sem dúvida, foi a substituição da pessoa humana pela máquina como solução. Esse é o nosso grande medo, né? Que estejamos submetidos a isso. Esse é o nosso grande medo, e o que eu queria te perguntar, assim, realmente para encerrar, se nesses projetos que estão sendo, projetos de lei que estão sendo discutidos agora, essas saídas estão sendo pensadas para evitar que essa desumanização chegue a tal ponto? Especificamente falando do PL 4939, que foi apresentado em 2020 originalmente, e agora com uma versão nova em 2025, que inclusive a audiência pública deve ser muito em breve, ele trata das diretrizes para a produção e obtenção da prova digital. A gente tomou um cuidado não só de deixar ele muito atualizado, não só em relação ao Tratado de Budapeste, que a gente recentemente introduziu no direito brasileiro, mas também com a Convenção sobre o Cybercrime da ONU, que é a legislação global mais recente. E se tem um tema que é global, é a prova digital, né? Não existem duas medicinas, também não existem duas ciências da computação, a gente tem uma mesma ciência para tratar desse fenômeno. Então a gente teve o seguinte cuidado de ter um artigo específico dizendo o seguinte, aproximadamente algo assim, se a prova digital for derivada de qualquer processo de automação, é indispensável para a sua admissibilidade a sua explicabilidade, interpretabilidade e transparência. Né? Transparência de que foi utilizado, explicabilidade de como foi utilizado e interpretabilidade dos métodos que produziram aquela decisão. Porque eu tenho muita preocupação justamente com essa ambição não, mas ganância não, mas ambição probatória, que é legítima, quando a gente fica seduzido pelo utilitarismo da inteligência artificial e começa a resolver o problema da massividade de dados, né? As investigações hoje, foi um comentário feito no congresso da Ampeg recente, né? A gente não aprende mais 6 celulares numa operação, né? Aprende 60 celulares, né? 1000 celulares, né? Computadores. Então a massa de dados que vem dessas investigações é muito grande. Então a sedução da gente automatizar a interpretação desses dados é muito grande. E se a gente não tomar muito cuidado em utilizar abordagens que permitam a explicabilidade, a interpretabilidade, principalmente a transparência de utilização desses métodos, a gente gera um risco do contraditório muito grande. E, no fundo, é o mesmo problema, não é? Trazermos a inferência computacional sem
o cuidado necessário para respeitar a pureza, vou dizer isso, né? A pureza da inferência jurídica, e com isso a gente contaminar nesse viés pelo contraditório a própria justiça. Me parece que esse é o grande risco que o sistema de justiça hoje corre. Muito bem. Muito obrigada, Pedro. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a seguirem o programa, acompanharem o nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Comentem, compartilhem. Amperge convida, com Heloísa Carpena.